Olá, como vocês estão? Nós estamos aqui novamente para mais um encontro, né? Hoje nós vamos falar a respeito dos profetas do Novo Testamento e eu gostaria de passar com vocês alguns tópicos que nós vamos abordar na nossa aula de hoje, certo? Vamos, porém, orar primeiro, certo? Senhor, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pelos teus ensinamentos e porque o Senhor é bom, está conosco todos os dias. Ajuda-nos a guardar em nossos corações, Pai, a tua palavra e que possamos praticá-la a tal modo, Senhor, que nossa vida esteja cada dia mais semelhante a ti, que possamos seguir o teu exemplo. Pedimos que o Espírito Santo esteja nos ensinando e nos ajude a guardar, ó Pai, os teus ensinamentos. Se conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, vamos lá. Nós falamos durante duas etapas, nós falamos a respeito dos profetas do Antigo Testamento, por ser bem extenso, né? E agora nós então vamos trabalhar um pouquinho o que a Bíblia fala a respeito dos profetas no Novo Testamento. Para isso, nós vamos começar então vendo aqui qual que é qual que é a nossa pauta, certo? João Batista, o Elias de Malaquias, Jesus, profetas e mestres de Antioquia, Ágabo, dons ministeriais e dons ministeriais em Efésios versus o dom de profetizar. Certo? Vamos lá, então. Então, vamos começar por João Batista. É incrível que nós terminamos o Antigo Testamento com um texto que diz o seguinte, lá em Malaquias, versículo 4, capítulo 4, versículo 5. Vou mandar-vos o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, esta pessoa que Malaquias está se referindo é João Batista. E nós vemos, né, logo no início do Novo Testamento, a pessoa de João Batista e como ele foi levantado por Deus, né, para ser o precursor de Jesus. Então, Mateus 11, do versículo 13 e 14, diz assim, ó, porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João, e se quereis compreender, é ele o Elias que devia voltar. Então, este capítulo de Mateus 11, 13 e 14, ele nos afirma que o texto de Malaquias 4, versículo 5, se refere a João Batista, correto? Quem foi João Batista, né? Ele foi o precursor de Jesus, ou seja, ele chegou antes de Cristo, né? Era primo de Jesus, né? E, e nós vemos ali quando Maria é chamada, né? Que ela vai visitar sua prima Isabel, e ao chegar lá, Isabel está grávida. E Isabel já era mais velha, né? As duas se cumprimentam. A gente lê no texto que as crianças se cumprimentam no ventre, né? Então é um texto emocionante, muito bonito, né? E quando a gente lê o Novo Testamento, nós vemos o chamado, né? Como é que João foi anunciado, né? Seu pai era sacerdote, estava trabalhando ali e Deus fala com ele, né? E ele fica mudo, então, porque ele meio que duvida, né? Pois Isabel já é idosa, ele também, e Deus fala com ele, e então essa criança é anunciada, né? E João Batista foi um homem incrível, né? A Bíblia fala que ele preparou o caminho, né, para Cristo, e ele é chamado a voz que clama no deserto, ou seja, ele foi um profeta que anunciou o arrependimento, anunciou o reino dos céus, e ele vivia, como a gente mencionou, né, aquilo que a gente falou, por exemplo, do Antigo Testamento, que o profeta estava à margem da sociedade, o João Batista é um protótipo, a gente olha para ele e vê esse tipo, né? Lá anunciando no deserto, depois às margens do Jordão, ele está ali fazendo
o batismo, né? Tanto que ele é chamado de João e depois o pessoal coloca nele, né, o apelido João o Batista. Então a gente já usa, né? Todo mundo usa João Batista, mas na verdade ele recebeu esse apelido por causa do tipo de batismo que ele estava apregoando, né? E ele apontou o pecado de Herodes e isso fez com que Herodíades odiasse ele, certo? E lá em Marcos 6, do 17 a 28, vai contar toda essa história a respeito de como era o comportamento de Herodes para com João Batista, que ele tinha medo dele, que ele respeitava João Batista. Então, João Batista vem e dá de dedo nele, diz que não é permitido ele ficar com a mulher do irmão, e por isso esta mulher odeia João Batista, João, e providencia, né? Ela cria todo um esquema para que ele seja morto. E todo mundo conhece essa história a respeito da morte de João. É, João foi um homem tremendo, né? A Bíblia vai falar sobre isso, e o próprio Jesus, ele vai fazer o comentário de que entre os nascidos de mulher, nenhum era semelhante a João. Ou seja, os dois se respeitavam, né? E em um outro momento ele pergunta se é Cristo mesmo, o Messias, se ele manda um recadinho, né? Pois ele está preso. E Jesus responde para ele, né? Explique para ele o seguinte: os cegos veem, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Ou seja, Jesus endossa, né, o seu ministério através dos milagres. Então, o primeiro profeta que a gente vê e que aparece no Novo Testamento, né, ali nos Evangelhos, é João Batista. O próximo que nós vamos ver, Jesus. Eu separei um texto de Atos, capítulo 3, versículo 20 e 23, que diz o seguinte: virão, assim da parte do Senhor, os tempos de refrigério, e ele enviará aquele que vos é destinado, Cristo Jesus. É necessário, porém, que o céu o receba até os tempos da restauração universal, da qual falou Deus outrora pela boca dos seus santos profetas. Já dissera Moisés: o Senhor nosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A estes ouvireis em tudo o que ele vos disser. Todo aquele que não ouvir esse profeta será exterminado do meio do povo. Isso está lá em Deuteronômio 18, do 15 ao 19, e Atos faz essa referência, né, que é o próprio Jesus. Então, o próprio Moisés, ele já prediz que haveria de vir um profeta e que ele seria ouvido. No capítulo 7, 37 também de Atos, foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta assim como eu. E realmente, como a gente vê o ministério de Jesus, ele operou com obras, né, com milagres, tal qual não se viu, né, desde o tempo de Êxodo, quando Moisés quando Moisés falava ao povo, né, e operou também com sinais e maravilhas. Então, o segundo que nós vemos é Jesus Cristo. E eu separei algumas questões aqui que destacam esse ministério profético de Jesus. O primeiro deles que eu separei é Natanael. Quando ele vai chamar Natanael, né? Quando os discípulos estão sendo escolhidos, então alguns deles convidam Natanael para chegar, para vir, para conhecer, né? Jesus. E aí, e aí ele pergunta de onde ele é. E quando eles dizem que Jesus vem da Galileia, aí Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa da Galileia? Boa, alguma coisa boa da Galileia? Aí os amigos dizem: venha e vê, né? E quando eles chegam e conversam com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: eu te vi quando você estava sentado debaixo da figueira. E isto é uma referência a um episódio, né, em que Natanael ele era criança. Isso está escrito nos manuscritos assírios, né?
que Natanael, a mãe dele deixou ele sentado debaixo de uma figueira e foi fazer algumas coisas e esqueceu Natanael naquele lugar. Então, quando ele se sentiu sozinho, provavelmente criança, ele se sentiu desesperado. E aí, quando Jesus fala isso, ele reconhece que aquele ali realmente é o Messias, né? Então, é uma história bem interessante. É, essa história quem contou aqui na igreja, né? Foi o pastor Jaziel e Guerreiro, e aí a gente vê, né? Que eu mesmo, Rosana, né? Sempre fiquei assim, nossa, mas o que Jesus quis dizer quando falou para ele, eu te via sentado debaixo da figueira. Então, é, veja, não haveria como alguém saber que ele ficou debaixo da figueira e o que ele sentiu, a menos que soubesse dessa história que tinha acontecido com ele. O outro caso é a samaritana, né? Aquela mulher que está junto ao poço e Jesus fala com ela, então ele pede água e ela diz que não é normal, né? É, que não era comum um judeu pedir água, né, a um samaritano, e aí os dois travam um diálogo naquele momento e de repente Jesus fala para ela assim: busque o teu marido. E ela diz assim: eu não tenho marido. Aí ele diz: bem disseste, porque 5 maridos já tiveste e esse que tem não é teu. Então, logo ela se dobra, né? Ela olha para ele e diz: vejo que és profeta. E aí os dois começam a conversar sobre aonde deve acontecer a adoração, né? Se era no monte, se era no templo ou se era ali, né? No Monte Gerizim, né? Então, é interessante que ela se dobra a Cristo, ela nasce de novo, e aí ela corre na cidade e ela diz: venham ver o homem maravilhoso que eu conheci. Ele tem me dito tudo o que tenho feito. Então, Jesus, ele tocou no coração dessa mulher também através do ministério profético, né? Ele foi predito por Moisés, operou com sinais e prodígios e fez toda a diferença. Vocês vejam que a forma como Jesus abordou estas pessoas são formas que só Deus mesmo poderia dar condições, só mesmo Deus falando para que só um Espírito, né, o Espírito Santo falando com discernimento, com sabedoria, para que essas pessoas fossem tocadas e Jesus faz isso. Então, Jesus também teve um ministério profético. E aí nós vamos, né, seguindo com o Novo Testamento, nós vamos encontrar lá no livro de Atos, capítulo 13, versículo 11, nós vamos ver que havia naquele lugar, né, diz assim: havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado o Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Então haviam ali umas pessoas e essas pessoas optaram por impor as mãos em Saulo e Paulo, né, e Barnabé para que eles fossem para o ministério. E então vejam, esse texto é um texto bem incrível, né, um texto que demonstrando, né, os atos dos apóstolos e como eles enviavam, né, os pastores, ou então no caso aqui do missionário, né, do apóstolo Paulo. E a forma como eles buscavam a Deus e como eles se consagraram, né? Vamos pegar esse texto aqui e usar como um exemplo, né? Hoje é importante, né, que profetas, que doutores, que pessoas que tenham comunhão com Deus imponham as mãos sobre os pastores, sobre as autoridades, para que em nome de Jesus as coisas aconteçam na forma como o Senhor quer, né?
um endosso do próprio Espírito Santo, foi o que aconteceu nesse lugar. Também Atos 15:32 vai fazer referência a Judas e Silas, né? Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiam aos irmãos muitas palavras de exortação e animação. Então a gente vê aqui que esses dois se destacaram ali, né, nesse episódio de Atos 15, devido ao fato deles usarem, né, o ministério profético para que as pessoas que estavam ali passando por provas, lutas, né, fossem animadas, fossem exortadas, consoladas, e a importância, né, dos profetas no Novo Testamento. Por último, vou trazer aqui o Ágabo, né? O Ágabo, o, o relato é bem interessante, né? A Bíblia está contando aí, em Atos 21, 10 e 11, né? Que, que havia ali algumas pessoas, vai falar de algumas mulheres, filhas de Filipe, e que elas profetizavam, a referência é essa, né? E que quando eles estavam fazendo isso, apareceu um profeta, desceu da Judéia, diz assim. Vamos ler o texto? Já estávamos aí fazia alguns dias, quando chegou da Judéia um profeta chamado Ágabo, veio ter conosco, tomou o cinto de Paulo e, amarrando com ele pés e mãos, disse: Isso diz o Espírito Santo. Assim, os judeus em Jerusalém ligarão o homem a quem pertence este cinto e os entregarão às mãos dos pagãos. Então, nós vamos ver aqui que Paulo escuta, né? Que ele escuta de Ágabo aquilo que vai acontecer com ele. Então, ele usa o próprio cinto de Paulo para mostrar aquilo que Paulo seria preso, né? A Bíblia diz que isso mesmo, aconteceu mesmo, que ele foi para Jerusalém e que aconteceu. Então, Paulo já foi para Jerusalém sabendo que ele seria preso pelos judeus e que depois ele seria condenado, ele ficaria nas mãos dos pagãos. Pagãos aqui nós vamos entender, né, os romanos, porque quando Paulo está sendo julgado, ele diz, né, que ele é cidadão romano e por isso ele acaba ganhando um tempo, né, e com isso ele vai ficar um tempo preso, ele vai pregar o evangelho a autoridades, vai falar algumas pessoas bem importantes. Então, assim, o Novo Testamento, ele faz referência a estes, referências claras, né, a estes profetas aí que a gente viu. Gostaria de abordar com vocês a respeito dos dons ministeriais, certo? É, a Bíblia, lá em Efésios 4, 11 e 12, ela vai dizer o seguinte: a uns ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então, são 5 pilares que sustentam a igreja, né? Os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e aí eu coloquei ali, né, um destaque com vistas ao aperfeiçoamento. Então, o que nós podemos trazer disso, né? É que a igreja, que é uma igreja sóbria, uma igreja madura, uma igreja que cresce, uma igreja plena, ela tem esses 5 pilares aí de ministeriais, tá? Então a gente está habituado com os pastores, né? Então, nós sabemos que o exercício do pastoreio, ele abrange, né, o cuidado com as ovelhas. Mas junto a esse exercício, existem outros, né? Por exemplo, o apóstolo, que hoje a gente vê muitas igrejas aí que são grandes, mega igrejas, né? que, que têm o título de apóstolos. E a gente, quando olha para a Bíblia, nós vemos que o apóstolo, de acordo com o texto bíblico, é o papel que Paulo fez, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, ou seja, eles implantavam igrejas, aonde eles iam, eles
abriam uma casa, um ponto de pregação ali, né? Nós vamos ver, por exemplo, é, que Pedro ficou em Jerusalém, foi para alguns lugares ali, e ali eles pregaram. Então, algumas pessoas que eles ganharam para Jesus começavam um trabalho ali, né? Começavam a ouvir, a estudar a palavra, ouvir aquilo que se falava de Jesus. E os apóstolos, né? Aqueles que andaram com Jesus, eles falavam a respeito de Cristo, da salvação, né? Do ministério. Nós vemos, por exemplo, que Paulo foi o apóstolo aos gentios, né? O que é isso, né? Foi para os povos que não eram, que eram povos pagãos mesmo, povos que não eram judeus, porque o judeu, o berço da igreja ali, né, acontece em Jerusalém, depois migra, né, para Antioquia, devido à perseguição, mas, enfim, nós vemos que a forma como Paulo é chamado, como Saulo é chamado, transforma, né, passa a exercer o seu ministério, ele é um ministério diferenciado, aquelas pessoas que não conheciam as leis do Antigo Testamento, não eram judeus, não eram circuncidados, e aí toda uma estrutura, né, que havia ali em Jerusalém, na Judéia. Então, o apóstolo Paulo ele começa esse trabalho diferenciado. Aí nós vamos ver, por exemplo, o apóstolo João, né? O apóstolo Pedro e outros, né? Tiago, irmão de Jesus. Vamos vendo. Os profetas, né? Nós vimos ali, então, que o próprio Jesus, ele exerceu, né? Ele tinha o dom de profeta, e nós vemos também nesse contexto que nós vimos aqui, nós vimos que haviam alguns profetas e que eles exerciam o ministério ali junto à igreja. Os evangelistas, né? Nós vimos, por exemplo, Filipe, né? E o eunuco. Filipe foi um diácono, né? Filipe, ele foi um ótimo evangelista. E a gente vê o contexto, por exemplo, de Samaria, né? Que ele desce para lá e ele vai fazer um trabalho evangelístico. Então, quando a gente olha para esse contexto, nós vemos a importância de uma igreja, a importância de um ministério que tenha todos esses especialistas, vamos dizer assim. E os mestres, né, ou doutores, que são aqueles que ensinam a palavra de Deus e desempenham, então, o seu ministério de ensino. O que a gente pode ver nesse contexto aqui? Um é mais importante que o outro? Eu diria que todos eles se complementam. Que a igreja forte é aquela que tem apóstolos, que tem profetas, que tem evangelistas, que tem pastores, que tem mestres. Todos trabalhando para o aperfeiçoamento dos cristãos e para o desempenho da tarefa que é, né, a igreja de Cristo. Certo? Muito bem. Nós ficamos por aqui. Eu gostaria de dizer a vocês que na semana, no nosso próximo encontro, nós vamos abordar um pouquinho sobre a visão profética da igreja, tá? Então, com relação aos dons, tem uma discrepância, né? A gente precisa ver uma questão, que é o dom de profeta, o dom de profeta e o dom de profecia, que são duas coisas diferentes e que nós precisamos entender, certo? Que quando eu digo assim que alguém está sendo usado no dom de profecia é uma coisa, mas quando eu falo sobre o dom ministerial de profeta, ele é diferente e ele é mais abrangente, mas eu vou deixar ele para a semana que vem, porque eu quero trabalhar com vocês junto à visão profética da igreja, certo? Assim nós vamos compreender melhor, né? Por que é separado, o que acontece e como que eu posso identificar. Então, eu vou incluir esse na visão profética da igreja. Bem,
eu quero dizer a vocês que nós temos mais um encontro, né, que é esse aí, sobre a, como a gente vê a igreja atuando hoje no mundo, né, e como o dom profético está inserido dentro do contexto da igreja, o que nós podemos esperar, né, de, de, de profético e o que é lícito, né? Vamos fazer, então, um último encontro para a gente poder fazer uma conexão entre tudo que nós vimos sobre os profetas, né? Sobre sua personalidade, sobre a responsabilidade. Aí depois a gente vem para o Novo Testamento, né? Uma forma um pouco diferenciada, né? E aí vamos ver então a questão do hoje, como que a igreja está se comportando hoje a partir daquilo que nós falamos, né, no Novo Testamento, porque quando a gente fala em Novo Testamento, o cânon está fechado, mas a igreja está ativa, né? O cânon do Novo Testamento está fechado, mas a gente vê o Espírito Santo em ação, né? Nós poderíamos, inclusive, quando a gente estuda o livro de Atos, a gente diz assim que Atos ele não está fechado, porque ele poderia muito bem estar continuando agora, né? Ou até, vamos lá, Galeria dos Hebreus 11 lá, né? Porque hoje há muitos homens de fé, há pessoas trabalhando em prol do ministério, e com isso a gente vê, então, a ação da igreja, né? A igreja, a noiva de Cristo, sendo usada nessa no contexto mundial para fazer a diferença até a volta de Jesus. Certo, meus irmãos? Quero deixar para vocês um abraço, quero desejar a vocês um bom estudo e se houver alguma dúvida, pode questionar que a gente pode falar sobre isso. Um abraço para vocês, até semana que vem.